Olá! No encontro anterior, nós vimos os conceitos básicos sobre restituição, ressarcimento, reembolso e compensação. Agora veremos um pouco como esses conceitos funcionam na prática através do programa PERDCOMP. Como fazer para solicitar a restituição, ressarcimento, reembolso, compensação? Via de regra, o caminho normal para solicitar a restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação é através do programa PERDCOMP. Onde encontro esse programa? Você encontra esse programa na própria página da Receita Federal, na opção Download de Programas. No programa PERDCOMP, você terá de preencher as informações detalhadas sobre o seu crédito e, no caso de uma declaração de compensação, as informações do débito que você pretende compensar. Eu não tenho a pretensão de explicar o preenchimento do PERDCOMP, pois isso provavelmente demoraria alguns dias. Bom, então para fazer uma compensação é só transmitir o PERDCOMP e pronto? Não. No caso das declarações de compensação, é necessário que o contribuinte também declare em DCTF que efetuou a compensação, informando inclusive o número do PERDCOMP ou do processo administrativo em que realizou a compensação. Muitas vezes, o contribuinte transmite o PERDCOMP e, depois de um tempo, ele vai para o CAC reclamando que o débito continua em aberto. Isso ocorre quando a informação do débito na DCTF e na PERDCOMP são divergentes, ou seja, o contribuinte declarou na DCTF um débito com determinado código de receita e período de apuração e no PERDCOMP declarou um débito com outro código de receita ou período de apuração, diferente dos informados na DCTF. Neste caso, o contribuinte deverá retificar a declaração que tenha a informação incorreta, seja a DCTF ou a PERDCOMP. Em situações excepcionais, o PERDCOMP às vezes demora um pouco para ser processado. Isso ocorreu, por exemplo, em 2011, no começo de 2011, quando foi alterada uma versão do sistema e os débitos compensados permaneceram em aberto no CIEF por um tempo um pouco maior do que o normal. Nesses casos, se o contribuinte necessitar de uma certidão negativa de débitos, mediante a comprovação da existência desses débitos na declaração de compensação, os débitos não deverão representar óbice à emissão da certidão negativa de débitos. Outro problema que ocorre com frequência é quando o contribuinte compensa débitos de auto de infração. Como esses débitos não são controlados pelo sistema CIEF, eles continuam em aberto e será necessária uma intervenção de um servidor da Receita para identificar o débito do PERDCOMP ao débito controlado no processo de auto de infração. É válido mencionar que recentemente houve uma atualização dos sistemas e as compensações de multas por atraso na entrega de declarações já são reconhecidas automaticamente, mas outros débitos controlados pelo sistema conta corrente, assim como os autos de infração, ainda possuem esse problema. Finalmente, é válido mencionar que em situações excepcionais poderá ser solicitada a restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação através de formulário protocolizado diretamente em uma unidade da Receita Federal, ou seja, sem o uso do programa PERDCOMP. E quando que pode ser feito esse pedido em papel? Por exemplo, no caso de restituição de Simples Nacional. Hoje não é possível restituir um DAS via PERDCOMP. Há a previsão de que um dia esse pedido de restituição deverá ser feito no próprio sítio do Simples Nacional, mas por enquanto esse tipo de pedido deve ser feito em papel com o uso de um formulário específico disponível no sítio da Receita Federal. Outro caso comum é dos DARFs com código de receita inexistente.
Isso ocorre com até certa frequência, principalmente quando um contribuinte queria pagar uma GARI, que é a Guia de Recolhimento do ICMS, e acaba recolhendo um DARF com código de receita de GARI, que não existe para a Receita Federal. Uma observação importante: se o contribuinte recolher um DARF só com o código de receita errado, por exemplo, ele queria recolher o código 0211 e recolhe como 0112, não cabe declaração de compensação, mas uma retificação do DARF, um redarf, corrigindo o código de receita. Enfim, existem algumas outras situações em que não é possível fazer o pedido eletronicamente através do programa PEDCOMP. Por exemplo, quando há um excesso de retenção de PIS e COFINS por órgão público. Nesse caso, faça o pedido em papel, ressaltando mais uma vez que essas são situações excepcionais. É importante destacar que sempre que for entregue o pedido de restituição, ressarcimento, reembolso ou declaração de compensação em papel, esse formulário deverá estar acompanhado de uma comprovação de que não foi possível utilizar o programa PEDCOMP para fazer aquele pedido. Essa comprovação pode ser uma cópia da tela do erro do programa mostrando o impedimento do seu uso. Além disso, o contribuinte precisa também juntar toda a documentação comprobatória do direito creditório que ele possui. Mas atenção, se o impedimento de utilizar o programa PEDCOMP for decorrente de uma regra de validação colocada no próprio programa em cumprimento da legislação tributária, isso não representa um motivo para não utilizar o PEDCOMP. Por exemplo, existem contribuintes que tentam pedir a restituição de DARFs recolhidos há mais de 5 anos. Isso é vedado pelo CTN e é barrado logo de cara pelo PEDCOMP. Não adianta tentar solicitar a restituição através de formulário, que esse pedido será considerado não formulado. Ok, transmitiu o PEDCOMP. E agora? Após a transmissão do PEDCOMP, essas informações serão processadas pelo Sistema de Controle de Crédito, ou simplesmente SCC para os íntimos. Para os pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso, o SCC irá criar um processo eletrônico em que será analisado se o pedido do contribuinte é procedente ou não. Transmitido o PEDCOMP, a primeira pergunta que se faz é: quanto tempo o contribuinte receberá esse dinheiro de volta? A resposta é: não temos um prazo determinado. Muitas vezes, o próprio SCC consegue analisar o pedido do contribuinte e concluir se ele deve ser deferido ou não. Por exemplo, no caso de um pagamento em duplicidade, normalmente